Olá, alunos! Vamos dar continuidade, então, à correção dos exercícios dos heredogramas. Vocês têm as informações sobre essa família fictícia que foi colocada para que vocês achassem os genótipos e agora nós vamos descobrir isso, tá? Lembrando que nós já aprendemos a construir esse heredograma e já utilizamos ele como exemplo na aula. Agora, nós vamos descobrir os genótipos dos indivíduos que têm sardas ou não têm sardas nessa família, tá? Lembrando que essa informação já foi passada para vocês. Ter sardas é dominante, então nós vamos usar azão ou azão-azinho. Quem quiser pode usar azão-traço também, que nós já aprendemos o que isso significa. E não ter sardas é recessivo, ok? Existe uma tabela que eu passei para vocês mostrando os fenótipos, ou seja, quem tem sardas e quem não tem sardas, certo? Nós vamos começar, como sempre, por quem a gente tem certeza. E no caso, quem a gente tem certeza são os indivíduos que não têm sardas, porque eles são recessivos, certo? Então, a gente vai começar completando os que não têm sardas. Como eu vou descobrir isso? Pela tabela abaixo que eu mostrei para vocês. Então, quem não tem sardas? O Pedro, vou pôr azinho aqui, o Paulo, a Camila e o Carlos. Esses são os indivíduos que não têm sardas, são os recessivos. Para ser recessivo, só tem uma possibilidade, azinho, por isso que é fácil identificar. Já ter sardas é uma característica dominante, então pelo menos um azão esses indivíduos vão ter, ok? Então eu gosto de colocar esse primeiro azão que fica mais fácil para enxergar. Não é obrigado, é uma escolha minha, tá? Então João tem sardas, vai ser azão, um azão ele vai ter, aí eu tenho que descobrir se o outro é azão ou azinho. A Maria também tem sardas, o José também tem sardas, a Renata, o Rafael, a Ana, Beatriz e Ricardo. Esses são os indivíduos que têm sardas e que vão ter pelo menos um azão. Eu já disse para vocês que quando a gente vai fazer um heredograma, a gente tem que procurar tentar achar a solução através de quem a gente conhece, tá? Então, eu vou iniciar pelo João e pela Maria. Eles tiveram 3 filhos, o Pedro, o Paulo e o José. O José eu ainda nem sei o que é, mas o Pedro e o Paulo eu sei que eles são azinho. Qualquer um dos dois vai poder me ajudar a identificar os pais, tá? Então, vamos lá. João tem um azão. Só que ele teve um filho azinho. Então, o que obrigatoriamente ele tem que ter aqui para mandar esse azinho pro filho? Um outro azinho, certo? Maria, mesma coisa. Maria tem um azão, mas ela teve filhos azinho. Um azinho eu sei que veio do João, o outro obrigatoriamente tem que ter vindo de quem? Da Maria. Então, ela também vai ser azinho. Tudo bem? Vamos aqui para esse lado, tá? Vamos falar aqui da Renata, ó. A Renata casou com o Pedro e teve a Camila e o Rafael. O Rafael, eu ainda nem sei o que ele é, eu vou descobrir depois. Mas a Camila é azinho. Se ela é azinho, um azinho ela recebeu do Pedro, o outro ela só pode ter recebido de quem? Da Renata. Então, a Renata tem que ser azinho. Agora, e o Rafael? O Rafael, ele recebeu um azão, certo? Esse azão, ele tem que ter recebido da mãe, porque olha só o que o pai tem. Azinho. Então, obrigatoriamente, o que o Pedro vai mandar pro Rafael? Azinho. Então, ele vai ser um azinho. Vamos para esse lado agora. José e Ana. José e Ana é a mesma situação do João e da Maria, ó. Eles tiveram 2 filhos, né? Que é a Beatriz e o Carlos. A Beatriz eu nem sei o que ela é. Então, quem que vai me ajudar a identificar esses filhos? Esses pais, perdão? O Carlos. O Carlos é azinho, certo? Um azinho, obrigatoriamente, ele tem que ter recebido do José. E o outro, obrigatoriamente, ele tem que ter recebido da Ana. Ricardo, eu não conheço nem os pais e nem os filhos, tá? Como que eu vou saber o que Ricardo é? Não tem como eu saber. Então, nesse caso, eu vou pôr azão
traço. Lembrando que azão traço é a mesma coisa que azão azão ou azão azinho. Esse traço aqui indica que pode caber um azão ou um azinho. Agora vamos ver a Beatriz. A Beatriz tem um azão, certo? Esse azão, ela recebeu do José ou ela recebeu da Ana? A gente não vai conseguir saber. Vamos supor que ela tem recebido do José. Olha o que a Ana ainda tem para mandar. Azão e azinho. Qual ela vai mandar? Eu não sei, ela tem 50% de chance de mandar azão e 50% de mandar azinho. Vamos supor que fosse ao contrário, que ela tem recebido o azão da Ana. Olha o que o José tem para mandar. Azão ou azinho, eu também não tenho como saber. Então, a Beatriz também vai ser azão, traço. Quem fez no heredograma pode até deixar lá e fotografar o heredograma. Mas, se você quiser, depois de tudo, é só passar os genótipos aqui na tabela, ó. João, azão, azinho, Maria, azão, azinho, que foram genótipos que eu descobri lá no heredograma. Agora, quem fez no formulário é só clicar indicando lá que tá mais fácil, tá? Só que o exercício, ele não para por aí. Ele tem uma continuação, que vem no número 2. E para eu poder fazer o número 2, eu tenho que ter feito o número 1. Porque o número 2, ele vai trabalhar com cruzamento simples em genética. Alguns de vocês só representaram o genótipo e não fizeram o cruzamento. Isso aqui é um acréscimo, né, do que nós aprendemos no bimestre anterior, no final do segundo bimestre, no começo do terceiro bimestre, fazendo os cruzamentos. Então, a gente vai continuar usando os cruzamentos. E aí ele pergunta o seguinte: após descobrir os genótipos, realize o cruzamento do casal Renata e Pedro. Então, nós vamos ter que descobrir quem é o genótipo da Renata e do Pedro. Ó, a Renata tá aqui, azão, azinho. E o Pedro tá aqui, azinho, azinho, certo? Então, o que eu vou fazer? Na letra A, eu vou demonstrar esse cruzamento. E esse cruzamento vai ser como? Azão, azinho com azinho, azinho. Fazer um cruzamentinho normal pela tabela ou pela distributiva, tá? Então, esse pode encontrar com esse, azão, azinho. Esse pode encontrar com esse, azão, azinho também. Esse com esse, azinho, azinho. E esse com esse, outro azinho, azinho, certo? Lembrando que ter sardas é dominante, não ter sardas é recessivo, ok? Com sardas, vou pôr um Sinho aqui, com sardas, sem sardas e sem sardas. Então, aí é só transformar em fração ou em porcentagem, mas como o exercício ele pede porcentagem, nós vamos trabalhar dessa maneira, tá? Não precisava nem colocar aqui a resposta, porque a letra B e a C vão se tratar disso. Então, ele vai na B e pergunta: qual é a chance, em porcentagem ou fração, deles terem um filho com sardas? Então, vamos lá, ó. Com sardas. 25 mais 25, 50% de chance. Ou, se você quiser, de 4 filhos, 1, 2, 3, 4, 2 tem sardas. Isso não existe em matemática, eu vou simplificar dividindo por 2 e a resposta será 1/2. Letra C. Qual é a chance em porcentagem ou fração deles terem um filho sem sardas? 25 mais 25, também 50%. Ou, de 4 filhos, 2. Simplificando, 1/2. Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula.